Tá, deixa eu achar aqui essa foto. Que é esse papel? Esse papel olhando pra minha cara aí. Vai se fuder daí. Pronto, acho que já tá de boa. Então, deixa eu desenrolar esses fios aqui. Por trás dos bastidores. Exatamente, mais ou menos assim. É um pouco estranho, mas no começo vai ser um pouco estranho, mas depois vocês vão ver que é de boas. E às vezes eu posso errar, entende? Então para de olhar pra mim. Enfim, vamos lá. Tá bom, Augusto, essa aula vai ter o Sou Wendel, enfim. Ok, vamos lá. Meu cabelo tá bagunçado? Não, né? Tá de boa? 100%? Não, agora bagunçou. Faz assim, ó, com as duas mãos. Não, com as duas é horrível. Foda-se, tá de boa? Tá. Ótimo, Quer beleza. uma maquiagemzinha? Não, obrigado. É uma aula forte? Sim, por favor, falar oi, gente. Tá. Ok, então vamos lá. Já tá gravando? Já tá gravando. Ah. Tem que ir, né? Tá, então vamos lá. Dando continuidade ao nosso curso de estequiometria, agora a gente vai falar das questões que abordam questões com... Eu falei questão de novo, ok, vamos lá. Ok, vamos lá. Respira. Dando continuidade ao nosso curso de estequiometria, agora a gente vai falar dos modelos de questão que trabalham com mais de uma reação nos enunciados. Então a gente já viu questões gerais, que são as introdutórias, a gente já viu questões que trabalham com pureza e rendimento, e agora a gente vai ver questões que abordam mais de uma reação. Então, novamente, não vai mudar muito o que a gente já viu das aulas anteriores, só vai acrescentar um pouquinho mais para tu ter noção de como que resolve esse tipo de questão. Então, basicamente, tem questões que vão trazer reações sucessivas. Então, o que seriam essas reações sucessivas? São enunciados em que tu vai observar, por exemplo, uma reação, outra reação, outra reação. E em cima dessas reações, as questões vão querer que tu faça algum cálculo estequiométrico. E aí, como que tu vai proceder para resolver a questão? Primeiro, trago aqui um exemplinho. O ácido sulfúrico em produção industrial resulta de reações representadas pelas equações. Então, tá aqui, a primeira etapa, a gente pega o enxofre mais gás de oxigênio produzindo SO2. O SO2 produzido na primeira etapa vem para a segunda, reage com oxigênio para produzir SO3. O SO3 produzido vem para a terceira etapa, reage com a água para finalmente produzir o ácido sulfúrico. Então, ó, o ácido sulfúrico em produção, ou seja, esse cara aqui veio de onde? Ó? Veio dessas três etapas sucessivas. Então, a pergunta é, calcule a massa de enxofre em quilogramas necessárias para produzir uma tonelada de ácido sulfúrico. Então, o que a gente tem que fazer nessas questões que abordam mais de uma reação? Você sempre tem que focar principalmente naqueles caras que se repetem no primeiro e no segundo membro. Como assim? Pega esse cara que é produto nessa primeira reação. Ele é produto aqui, mas na etapa seguinte ele já é o quê? Ele já é reagente. Outro cara, o SO3. O SO3 ele é produto, só que na etapa seguinte ele já vira o quê? Já vira reagente. Então, o nosso intuito é, a partir dessas reações dadas, encontrar a chamada equação global, certo? Porque aqui são as etapas, então a gente tem que encontrar a etapa global ou a equação global. Como é que eu vou fazer isso? Você vai focar sempre em verificar esses caras que aparecem repetidamente. Por exemplo, o SO2 apareceu aqui também, o SO3 apareceu aqui também. Então, como é que a gente vai fazer para eliminar esses caras? Bom, sempre faz a análise dos coeficientes. Por exemplo, nessa primeira etapa, a gente tem que verificar se a reação está balanceada. Então, a gente observa, tem um enxofre, aqui também tem um enxofre. 2 oxigênios, 2 oxigênios. Então, realmente, ó, você tem 1 para 1 para 1. Tranquilo até aí. Só que o coeficiente do SO2 nessa reação vale 1 e na etapa seguinte vale 2. Então, o que eu faço? Eu posso multiplicar essa primeira equação toda por 2, certo? Então, se eu multiplicar toda essa equação por 2, o que vai acontecer? Eu coloco, na verdade, 2, aqui eu vou colocar 2 também e aqui 2 também. Ok, guarda isso. A gente observa que o coeficiente que eu tenho aqui é o mesmo que eu tenho na etapa seguinte. Ok, então o SO2 apareceu aqui embaixo, a gente já tem o mesmo coeficiente. Aqui ele aparece no produto, aqui ele aparece no reagente. Vamos agora observar, por exemplo, o SO3. O SO3 aparece com coeficiente 2 e na etapa seguinte ele aparece com coeficiente 1. Então a gente vai tornar os coeficientes iguais. Eu vou multiplicar por 2 essa reaçãozinha aqui também.
Então, se eu multiplicar por 2, aqui vai aparecer, ó, 2, 2 e 2. Ok, uma vez que você já fez as multiplicações, é só você simplesmente fazer um tracinho aqui e a partir desse traço a gente vai somar essas equações membro a membro, ok? Então, por exemplo, eu consigo observar que o SO2 aqui ele é produto e aqui ele é reagente, então eu posso cancelar 2SO2 com 2SO2. Aqui eu tenho 2SO3 com 2SO3, vai para o saco também. E aí sobra só o enxofre, o oxigênio e a água, né? Então, por exemplo, ó, 2S vem aqui para baixo, mais 2O2 mais O2 fica 3O2. Quantas águas eu tenho aqui? Eu tenho 2, mais 2H2O, produzindo quantos ácidos sulfúricos? 2, né? 2H2SO4, ponto. Então tá aí. Todas as vezes que você tiver reações em etapas, você vai focar sempre naqueles caras que se repetem. Ah, ele apareceu como produto numa etapa e na etapa seguinte ele apareceu como reagente. A gente sempre vai ter que eliminar esses caras aí para depois somar todas as equações e chegar na equação global. Então observa que a equação global ela já está balanceada, por quê? Porque todas as outras equações já estavam balanceadas antes mesmo de você multiplicar por algum desses números aqui. Então, 2 enxofres, aqui a gente tem 2 enxofres. Quantos hidrogênios a gente tem aqui? 2 vezes 2, 4. Aqui eu tenho 4 também. 6 oxigênios, mais 2 oxigênios dá 8. 2 vezes 4, fica 8. Então está balanceado direitinho. Pronto. Então essa daqui vai ser a nossa equação global. Ponto. Como eu tenho a equação global, agora eu posso finalmente terminar a questão. Fazer o cálculo estequiométrico que a questão pede. Calcule a massa de enxofre em quilogramas necessárias para produzir 1 tonelada de ácido sulfúrico. Então, a gente já sabe que eu vou trabalhar com enxofre e eu vou trabalhar com o ácido sulfúrico na hora de fazer a regra de 3. Então, você vem e coloca 2S, 2H2SO4. Beleza, seguindo o nosso método, para o enxofre, a questão está trabalhando com o quê? Com massa, né? Ó. Massa de enxofre. Então aqui em cima a gente bota massa. Para o ácido sulfúrico, está trabalhando com o quê? Aqui ele fala, ó, para produzir 1 tonelada de ácido sulfúrico. Então, 1 tonelada, querendo ou não, é medida de massa. Então você vem e escreve massa aqui também, certo? Beleza. Então, a gente já está craque nisso daqui. É só observar, por exemplo, que a gente vai colocar as duas linhas, né? Primeira linha, segunda linha. Quando falar de massa, a convenção vai ser a massa molar, então ficaria o quê? 2 vezes a massa molar do enxofre, 32, então 2 vezes 32 gramas, estaria para 2 vezes a massa molar do ácido sulfúrico, quando tu faz a conta, são 98 gramas. E aí, essa aqui foi a linha das convenções, agora a gente vai para a linha que tem os dados da questão, né? Então, quanto de enxofre eu preciso para produzir 1 tonelada de ácido sulfúrico? Vamos chamar de X. E aqui a gente coloca, por exemplo, você pode colocar 10 a 3 quilos, por exemplo, tá? Porque aí você vai saber a massa de enxofre em quilos necessária para produzir 1 tonelada de ácido sulfúrico. E aí, no final das contas, você pode simplificar esse 2 com esse 2, tá? E resolvendo aqui essa conta, vai ficar mais ou menos X vai ser igual, fazendo aqui a conta, vai ficar 98 vezes X é igual a 32 vezes 10 elevado a 3. Portanto, X vai ser igual a 32 vezes 10 a 3 dividido por 98. Eu não sei quanto que vai dar isso aqui, porque eu esqueci. Mas enfim, é só calcular e vai dar certo. Então, basicamente é isso. Reações que envolvem etapas, tu sempre tem que se preocupar com aqueles caras que se repetem. Uma hora ele está no produto, uma hora ele está no reagente, a gente vai ter que eliminar esses caras. Então, nem sempre é claro qual é o número que tu tem que multiplicar. Então, tem paciência na hora de fazer essas questões, ok? Então, vamos para o segundo exemplo, que traz o seguinte enunciado. A calcopirita CuFeS2 é uma das principais fontes minerais de cobre e pode ser extraída por diferentes rotas, entre as quais se destaca a pirometalúrgica. Nessa rota, a calcopirita é submetida a altas temperaturas em fornos industriais e as seguintes reações acontecem.
Tá aqui, ele dá essa primeira reação, dá essa segunda e dá essa terceira. Beleza. Considerando que a calcopirita tem uma pureza de 55%, a massa de cobre em quilogramas que pode ser obtida a partir de 1 tonelada desse minério é de aproximadamente. Então tá aqui, são 3 etapas, a gente verifica que elas já estão todas balanceadas, tá? 2, 4, 2, 1, 3, então a gente não precisa se preocupar em balancear essas etapas. O que a gente tem que focar? Primeiro, encontrar a equação global disso, né? Então, sempre focar nos caras que aparecem como produtos em uma etapa e na etapa seguinte aparece como reagente. Se a gente observar, eu tenho aqui ó, o Cu2S, que ele aparece aqui como produto, aqui ele aparece como reagente, e na etapa seguinte ele também aparece como reagente, certo? Então, a gente observa que aqui do lado, aqui eu tenho esse cara como reagente, esse cara como reagente, 2 e 1. Só aqui eu já tenho 3 mols desse cara. E lá do outro lado eu só tinha 1, certo? Então, o que eu vou ter que fazer? Já que ele aparece como produto aqui, nessas duas etapas ele aparece como reagente, a gente vai ter que eliminar esse cara. Como? Basta que na primeira equação eu multiplique todo mundo por quanto? Por 3, certo? E aí quando eu multiplico por 3, o que vai acontecer? Quais são os meus coeficientes? 2 vezes 3, aqui já vai ficar 6, aqui vai ficar 12, aqui fica 6, aqui vai ficar 3 e aqui fica 9. Ok. Tá. Depois que eu faço essa multiplicação, não tem mais nenhuma outra substância que vá se repetir. Por exemplo, aqui a gente tem o Cu2O, que ele aparece como produto e aqui ele aparece como reagente. Só que tu percebe que os coeficientes já estão até ajustados. Então, na hora que eu fosse somar as equações, eu não precisaria me preocupar. Então, de resto, não tem mais ninguém que é produto numa reação e reagente em outra. Então, esse cara, a gente já viu como é que a gente vai fazer para eliminar. E o Cu2O que tem aqui, ele vai ser eliminado com esse tranquilamente. Então, agora a gente vai fazer o tracinho para encontrar a equação global, basicamente. Então, eu vou ter 3Cu2S, aqui eu tenho 2 e aqui eu tenho 1. O que é que eu posso fazer? Ó? Simplesmente já cancelar esse cara. Eu posso cancelar esse 2 com esse 2 aqui também. E aí eu vou com calma, terminando de desenrolar a questão. Então, por exemplo, 6CuFeS2 mais... Aqui eu tinha 12 oxigênios, mais 3 oxigênios vai ficar 15 oxigênios, beleza. Sobrou mais algum reagente desse lado? Não, então só tinha sobrado esse cara, esse oxigênio e esse oxigênio. Então, tipo, eram 12 mais 3 ficou 15, enfim, vamos agora para o outro lado. Aqui, ó, 6FeO. Aqui eu tenho 9SO2 mais 2SO2 mais 1SO2, então ficaria 9 mais 2 mais 1, fica 12. Então eu já coloquei aqui 6FeO. A gente tem também 6Cu mais 6Cu mais 12SO2. E aí tá a nossa equação global. Então, às vezes pode demorar um pouquinho para tu desenrolar como que encontra a equação global, mas com uma boa lista de exercícios dá para tu ter noção do que tem que fazer. Então, sempre ficar atento aos caras que se repetem nas reações, que a gente vai ter que cancelar, né? Esse cara apareceu nessa reação, apareceu aqui também. Esse cara apareceu nessa, também apareceu aqui. Então, acho que ficou claro o que você tem que fazer. Tá, então só para fazer uma checagem, ó, tem 6 cobres aqui, tem 12 enxofres desse lado, tem 12 lá do outro lado também, tem 30 oxigênios desse lado, que tem 6 mais 24 dá 30, então tá correto. Então agora eu vou para o que interessa. Considerando que a calcopirita tem uma pureza de 50%, então quem que é a calcopirita? É esse cara, CuFeS2. A massa de cobre em quilograma que pode ser obtida a partir de 1 tonelada desse minério. Então eu já sei quem que eu vou relacionar na questão, quem que eu vou para a regra de 3 depois que eu encontrei a equação global. Você vai pegar esse cara, porque ele falou sobre a pureza dela, e também vai pegar o próprio cobre, beleza? Então a gente vai relacionar esses dois caras aí. Então ficaria 6CuFeS2 para 6Cu. Ok,
Ele quer saber quanto de cobre eu vou produzir a partir de 1 tonelada desse minério. Quem é o minério? A calcopirita, certo? Então eu quero saber, quando eu usar 1 tonelada desse cara com a pureza de 55%, quanto de cobre eu vou formar? Então, você percebe que desse cara a questão está trabalhando com massa, né? Porque está aqui 1 tonelada desse minério, então é massa. E quer saber também qual que vai ser a massa em quilogramas de cobre. Então, para esse cara a gente também vai trabalhar com massa. Beleza. Então, ficaria o quê? 6 vezes a massa molar da calcopirita, que é 183,5. 6 vezes a massa do cobre, que é 63,5. E aí, tá aqui feita a nossa primeira linha. Agora falta a segunda linha, que são os dados da questão, né? Então, da calcopirita a gente está utilizando o quê? 1 tonelada, né? Então, 1 tonelada é como se fosse o quê? O famoso 10 a 3 quilos, tá? E aí, aqui a gente colocaria a massa a ser obtida de cobre. E cadê a pureza? Onde é que a gente coloca a pureza? Sempre na segunda linha do lado do reagente. Esse cara é o reagente, esse cara é o produto. Então, a pureza na questão que foi dada foi de 55%. Então, você vem e coloca 55 sobre 100 vezes 10 a 3 quilos. Lembrando que essa resposta aqui vai sair em quilos também, ok? Então, assim, é o tipo de questão que demora, tá? Para tu fazer uma questão dessa daqui, tu já teria que ter feito várias outras para, dependendo da prova que tu esteja fazendo, não sacrificar outras questões para resolver uma dessas, tá? Mas você percebe que as questões de estequiometria elas são todas parecidas. Sempre tem um métodozinho para desenrolar e aqui tu aprendeu a resolver questões que envolvem mais de uma etapa, ok? Então, a resposta no final das contas seria 190.